Então ninguém ainda. Estamos informando seguidores. Ó, Cris, entrou. Olá, boa noite. Grande Roberto, legal você aqui, obrigado pela presença. Olá, boa noite. Benica, beijão querida. Grande Guto, Augusto Jeremia, grande amigo de longa data, desde a época da escola. Que bom, Augusto, que bom, Guto, estar aqui também. Prazer, seja bem-vindo. Grande Carlos, companheiro de luta e batalha. Valeu a presença, Carlos, obrigado. Obrigado mesmo. Hoje nosso tema vai ser bem legal. Quer dizer, hoje, né? Espero que os outros também tenham sido, mas hoje eu acho que vai ser bem legal. Grande Edu, Alana, querida, tudo bom, Alana? Que ótimo. Alexandra, prazer te ver aqui, guria. Que bom. Hoje nosso tema vai ser bem legal, como eu estava falando, acho que os outros também foram, mas esse acho que despertou durante a semana a curiosidade das pessoas, né? Então acho que vai ser bem interessante os debates, as pontuações que a gente vai fazer, as reflexões, enfim, é claro, sempre contando com a presença de vocês. Senão não tem graça, senão a brincadeira fica só eu aqui, não tem graça, né? Oi, Alana, um beijo, querida. Senão não tem graça ficar falando sozinho aqui, não tem. Então, para quem está chegando agora, a nossa live Happy Hour no Divã, ela acontece no seguinte formato. Eu falo durante uns 25, 30 minutos e tal, e a partir daí a gente abre para dúvidas, questionamentos. Oi, Amanda, tudo bom, Amanda? A gente abre para dúvidas, questionamentos, reflexões, discordâncias, concordâncias, enfim, e a partir daí a gente começa o nosso bate-papo, né? E é claro, tem que contar sempre com a presença de vocês, porque senão a coisa não acontece, né? Então, já comecem a pensar aí sobre o título, né? A certeza da incerteza na pandemia. Como será o amanhã? Ou seja, já começo fazendo uma provocação no título, né? Que a única certeza que a gente tem são as incertezas. Ou seja, parece uma questão contraditória, né? Como é que eu posso ter certeza de uma coisa que eu não sei? De alguma coisa que não é certa? Então a ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Por quê? Porque falando em termos de pandemia, e a gente realmente não sabe como que ela vai se traduzir, a gente não sabe. Se a gente parar para pensar, será que nós conseguiríamos ter a noção lá em janeiro, fevereiro, março, quando as coisas começaram a acontecer, será que nós tínhamos, a noção do que iria se transformar isso hoje? Não, nós não tínhamos nenhuma certeza sobre o que está acontecendo agora. É interessante porque se a gente parar para pensar, né, no final do ano, na virada do ano, sempre tem os oráculos que vem falar pra gente, esse ano vai ser assim, esse ano vai ser aquilo e tal. Olha, nenhum que eu me lembro de eu ter visto falou sobre a pandemia. Pelo contrário, será o ano vai ser bom, vai ter dificuldade, enfim. Muitas vezes aquelas generalizações que nem sempre são assertivas, só que ninguém parou para pensar o que essa pandemia ia se transformar. Então, as incertezas, elas estão a todo momento na nossa vida. Se a gente parar para pensar friamente, né, qual é a única certeza que a gente tem na vida? Muitos de vocês vão dizer que é a morte, com certeza. E outra que eu diria é que a gente vai pagar imposto, né? Em algum momento da vida a gente tem que pagar algum imposto, né? Porque senão a gente não vive. Então, essas incertezas todas, elas causam na gente uma série de sentimentos. Sentimentos que podem ser considerados por nós mesmos como sentimentos bons e sentimentos que eu posso avaliá-los como sendo ruins. Ou seja, a pandemia, ela veio trazer aquilo que a gente tem de melhor e aquilo que a gente tem de pior, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto coletivo. E é legal a gente começar a parar para pensar, né, que o amanhã ele é uma grande incógnita. Eu nunca sei
Eu nunca tenho como precisar o amanhã. O amanhã é sempre algo que eu posso imaginar, eu posso tentar prever, mas eu invariavelmente não sei o que vai acontecer. E essa questão do não saber, essa questão do desconhecido, essa questão que me faz pensar que por mais que eu planeje, por mais que eu me programe, por mais que eu tente ter afirmações sobre a realidade, eu não sei. Eu nunca vou ter a certeza, nunca vou ter o 100% da manhã. E isso faz com que cada um de nós elabore essa realidade de uma forma. Tem pessoas que fazem do planejamento uma estratégia para tentar controlar uma realidade. Tem pessoas que dizem, já que amanhã não sei, então pronto, eu vou viver a minha vida como se cada dia fosse o último. Pode ter certeza que essa pessoa um dia ela acerta, né? Um dia vai ser o último dia dela mesma. Mas, pensando ainda nessa questão do amanhã, da incerteza, do não saber, o amanhã ele traz uma condição pela incerteza que é muito sensível, especialmente no contexto da pandemia. Né? Do que eu estou falando especificamente? O amanhã, no contexto da pandemia, ele coloca um e se. Ou seja, a pandemia ela faz com que nós perdêssemos as nossas âncoras que nos davam algum tipo de sustentação mínima de convivência, de certezas, de algum tipo de apoio que eu poderia minimamente me estruturar para continuar vivendo. Bom, o que eu quero dizer especificamente disso? Eu quero dizer que a pandemia ela veio retirar as âncoras familiares, por exemplo. Familiares, de saúde, de emprego e de próprio futuro. Qual que é uma âncora que nos foi tirada com a pandemia? Hoje em dia eu não posso mais visitar minha família. Ou seja, eu posso, mas eu corro um risco. Porque imagina só, se eu for o agente transmissor do vírus. Então, a gente tem que pensar que o que antes para mim era algo muito tranquilo de eu fazer, era algo muito pertinente, hoje eu já não posso mais fazer. Ou seja, nós perdemos a condição que nos dava uma mínima estabilidade emocional, afetiva, espiritual, para que a gente pudesse conviver. E se amanhã eu não tiver mais trabalho, como vai ser? Como fica a minha família, como ficam os meus filhos, como ficam os meus filhos, como ficam as pessoas que dependem de mim? E se amanhã eu não tiver mais a saúde? E se amanhã eu contrair o vírus? E se? Então, esse e se, essa condição, ela nos coloca em xeque. Essa condição faz com que as certezas mínimas que nós tínhamos, como família, trabalho, saúde, emprego, elas acabam também sendo colocadas à prova. Por quê? Porque eu não posso mais sair, eu não posso mais visitar, eu não posso mais ter a perspectiva que eu tinha de saúde. E tem uma outra questão que ela também é incerta nessa pandemia, porque o vírus, quando ele o vírus, quando ele é infectado, ele causa os primeiros sintomas da doença, são sintomas muito próximos de uma gripe. Então, eu também não sei se eu estou gripado ou não. Então, todas essas incertezas, todo esse caldo que a pandemia veio nos trazer, eles nos remetem para uma questão, pelo menos. É claro, isso é multifatorial, tem várias questões, mas hoje eu vou abordar uma delas só, que é o medo. O não saber como será o dia de amanhã, o não saber se eu estarei vivo ou não, eu não saber se eu terei condições de subsistência, eu ficar totalmente sem nenhum tipo de ancoragem que me sustentava, isso me gera medo. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esse medo. Porque a primeira questão que a gente tem que pensar em relação ao medo é de qual é o medo que nós estamos falando mesmo? Será que o medo é uma coisa só? Vamos entender isso um pouquinho então. Pessoal, existe um medo que é o medo da nossa herança enquanto espécie, é o nosso medo filogenético.
O que é a filogenia? A filogenia é a nossa herança enquanto bicho, enquanto espécie. É a nossa herança que a gente herdou lá do Homo sapiens. E a gente veio evoluindo e a gente ainda preserva esse medo. Como é que a gente vê claramente esse medo? Se eu, por exemplo, batesse uma palma e você se assustasse, automaticamente daria uma descarga de adrenalina pelas suprarrenais e a partir daí eu ficaria o quê? Ficaria em prontidão para que eu pudesse ou me defender ou atacar perante algum estímulo aversivo, perante algum animal que pudesse me atacar, perante algum bicho que fosse maior que eu, ou seja, o medo também ele nos prontifica a um tipo de ação, um tipo de comportamento que é de sobrevivência. Então esse é o medo que a gente chama que é o medo filogenético da nossa herança enquanto espécie. Nós temos outros medos também. Nós temos o medo que nós denominamos o medo cultural. O que é o medo cultural? O medo cultural ele é o medo aprendido. O que é o medo aprendido? Vamos lá. Para eu falar do medo aprendido, eu vou ter que falar um pouquinho só sobre as representações sociais. O que é uma representação social? Representação social é um conceito cunhado pelo grande sociólogo Sergei Moscovici, ele é francês, e ele criou a teoria das representações sociais. O que é uma representação social? Vamos lá, pessoal. Quando eu falo em Deus, o que cada um de vocês imagina? Qual que é a representação que cada um de vocês faz de Deus? Quero ver quem é que tá conversando comigo, quem é que está online aqui. Me contem, quando a gente fala de Deus, qual é que é a impressão? Qual é que é a representação que a gente tem de Deus? Qual é? Quando um jogador de futebol faz um gol, eles têm milhares de formas de comemoração, não é? Mas muitos deles se ajoelham e fazem assim. Por que será que eles fazem assim? Aline, uma energia maior. Pergunta, por que os jogadores de futebol, quando eles fazem um gol, a grande maioria e tal, eles fazem assim? E por que eles não fazem assim? Por quê? Porque existe poder, um ser de luz. Pessoal, os jogadores de futebol têm essa representação de que Deus é superior, Deus está no alto, Deus é maior. E é por isso, em agradecimento, e é por isso que uma representação social ela é algo que tem o simbólico do compartilhamento. O que é isso? O que é o simbólico do compartilhamento? É quando todos nós acreditamos que Deus tenha essa representação, ou que essa representação que Deus é um ser superior, é um ser de luz, é um ser maior, é uma energia pura. Todos nós em algum momento comungamos dessa representação social. Então isso passa a ter uma força simbólica para que eu aprenda a partir de uma representação social. Eu vou explicar isso aí com o exemplo sobre como que o medo pode ser cultural. Se passar uma sirene nos Jardins, que é uma zona nobre de São Paulo, no Higienópolis, que é uma outra zona nobre aqui de Porto Alegre, ou na Asa Sul não, Lago Sul, Lago Norte, passou uma sirene, o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar provavelmente que é uma ambulância. Agora, se passar uma sirene em alguma das favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, nas vilas, como nós gaúchos aqui chamamos, aquelas comunidades que são mais humildes, menos favorecidas, será que as pessoas vão ficar tranquilas, como nos Jardins? Ou será que as pessoas vão pensar que é polícia, que é batida? Então essa questão do medo tem um componente cultural. Uma outra questão que é interessante também da gente pensar... Ô Rubão, tudo bom, querido? Bom te ver por aqui, Rubão. Uma outra questão que é legal da gente pensar em relação que o medo ele tem um componente cultural é incrível. A gente está na pandemia, o governo com esse caos todo, essas denúncias agora
sobre a família Bolsonaro, o Queiroz sendo preso, a gente não sabe se o Queiroz vai falar ou não vai. Aí imagina só, a gente está muito bem assistindo a televisão, a Rede Globo especificamente, ao qual eu vou me referir agora, e vem a musiquinha. O que a gente pensa? A gente fica apreensivo. Então, essa é uma relação de uma representação social em que o medo também tem um viés cultural. E tem outros medos que a gente desenvolve ao longo da vida. Por exemplo, o medo do abandono. Quantos de nós ficamos em relações adaptativas com medo de sermos abandonados? Quantos de nós? Quantos de nós, muitas vezes, temos medo de sermos rejeitados e acabamos fazendo de diversas formas, de diversas maneiras, tendo atitudes e comportamentos que são contrários à nossa vontade, ao nosso desejo, mas como eu tenho que ser aceito, como eu não quero ser rejeitado, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo me subjugando numa relação com medo de uma rejeição. Então, existem vários tipos de medo que a gente desenvolve. Freud, por exemplo, foi pai da psicanálise. Freud traz um medo muito interessante. Freud dizia que o medo e a angústia nos acompanharão por toda a vida, até a hora da nossa morte. Quando a gente morre, acaba o desejo, acaba a angústia. Até lá, a gente vai sofrer, a gente vai ter algum tipo de angústia. O que Freud falava em relação ao medo? Freud dizia que o nosso medo ele era proveniente da possibilidade que nós tínhamos de perder o nosso objeto de desejo. E o nosso objeto de desejo para Freud era a mãe. Então, quando a gente brinca, né, que a culpa é da mãe, esse chavão, isso tem, obviamente, um viés freudiano nessa narrativa que a gente, volta e meia, a gente acaba escutando. Por que Freud falava isso? Porque Freud dizia o seguinte, que todos nós, quando nascemos, nós nascemos totalmente desprovidos de qualquer instância psíquica. Ou seja, o nosso ego. O ego é um grande mediador da personalidade. O ego ele faz um filtro, uma peneira do que vem do inconsciente, que são a nossa parte mais instintiva, e que vem do superego. O superego são as normas, as condições, a cultura, aquilo que vai dizer você não pode fazer isso. Então, dá um exemplo. O que a gente vê muitas vezes, né, com crianças especificamente, para trazer essa referência do que é o ego, para que a gente entenda melhor o nosso ego. O ego, ele é aquele filtro que ele vai dizer o seguinte, a criança ela é muito movida pelo instinto do prazer. A criança quer o prazer a todo momento, a criança quer satisfazer o prazer dela. E a gente muitas vezes tem que começar a dar alguns parâmetros, alguns filtros para ela. Nós muitas vezes funcionamos como um superego para a criança. O que a gente faz? A criança chega e diz assim, eu quero comer doce. Não, tu não vai comer doce agora porque eu quero. Não, olha só, vamos combinar uma coisa? Doce só depois do almoço e se você comer toda a comida. O que acontece nessa relação? É nós ajudando a criança a estruturar o ego dela. Ou seja, o ego vai dizer para ela, olha só, tu não pode fazer isso agora. Mas se tu comer toda a comida, beleza, tu consegue fazer isso. Ou seja, por que a gente nasce sem um ego? Porque para Freud, o ego auxiliar que nós temos é o ego dado pela nossa mãe. Então a mãe vai ser o nosso objeto de desejo, a mãe vai ajudar a estruturar a personalidade da criança e a mãe vai emprestar o ego dela para nós, para cada um de nós poder se estruturar. Então, essa questão do nosso ego na relação com o medo, ele é fundamental, porque nós nascemos sem o ego e nós nascemos com medo de tudo. Imagina só, nós estávamos lá na barriga da mãe, todo mundo certinho e tudo mais, daqui a pouco nós somos expulsos. Para Freud, aquele ali era o primeiro trauma. Era o primeiro medo que a gente sentia, é o medo de eu ser expulso do meu paraíso e eu vou ter que começar agora a aprender a fazer as coisas que eu não sei. Vou ter que aprender a comer, eu vou ter que aprender a beber, eu não tenho mais um cordão umbilical que me nutre, eu vou ter que... Ou seja, pessoal, a pandemia a gente também saiu, a gente vai ter que aprender a fazer outras coisas, a gente perdeu as nossas âncoras que nos sustentavam. Bom, e aí, como é que a gente faz? Bom, e aí, pessoal, é que a gente tem que começar a reconstruir algumas relações.
a gente precisa sim ter uma outra forma de encarar esse nosso medo. Porque o mesmo medo que me paralisa, e aí eu posso falar um pouquinho mais da diferença entre medo e fobia, né? Se alguém quiser saber, é só me perguntar e eu faço a pergunta depois que eu explico. A diferença... O medo, o medo ele pode me paralisar em alguma determinada situação, assim como o medo pode me fazer avançar. O mesmo medo que me paralisa é o mesmo medo que me faz correr. A mesma pandemia que eu não sei o amanhã como vai ser, é essa mesma pandemia que me dá possibilidades de eu rever o meu papel no mundo, na sociedade, o meu papel em relação ao trabalho, o meu papel em relação ao que eu estava fazendo da minha vida. Então, essas perspectivas todas do medo, elas podem ser positivas ou negativas. As proposições que o medo vai nos trazer é justamente isso, Dani, exatamente, são os desafios que são postos para cada um de nós. E aí é legal da gente perceber que aquilo que muitas vezes é uma questão que nos causa medo, também pode ser uma questão a ser enfrentada do ponto de vista psíquico que cada um de nós tem. Muitas vezes o medo ele pode ser mobilizador de recursos psíquicos que, se não fosse pelo medo, eu não conseguiria alcançar, não conseguiria vencer um desafio. Então, o medo, ele por si só, ele não é bom nem ruim. O medo por si só, ele não é algo positivo nem negativo, não. A forma subjetiva como cada um de nós elabora os seus medos é que vai fazer com que eu consiga ou me reinventar numa relação ou que eu fique paralisado naquela relação. E eu já vou explicar já a diferença entre medo e fobia. Pessoal, medo todos nós temos. Eu tenho medo de, eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo do bicho que morava embaixo da cama. Vocês nunca tiveram esse medo, não? Na cama de vocês não tinha o bicho que morava embaixo? Nossa! Na minha cama tinha o bicho que morava embaixo. Olha, eu nunca tive medo do velho do saco. Também nunca vi o velho do saco na minha vida. Mas o medo do bicho que morava embaixo da cama, nossa! Então assim, eu não botava o pé para fora da cama, mas nem com reza braba. Então assim, esse é o medo, né, que cada um de nós tem, cada um de nós pode também trabalhar esse medo. Agora, a fobia é diferente. A fobia ela é um medo numa gradação muito intensa e essa gradação do medo ela faz com que eu paralise. Eu não consigo ter contato, eu não consigo me movimentar e muitas vezes ela literalmente paralisa as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ela paralisa a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para você de como é que o medo pode se configurar na vida de alguém. Eu fiz um estudo de caso com a Mary Jane. Para quem está chegando agora aqui na live, a Mary Jane é o nome fictício que eu criei para falar dos estudos de casos que eu fiz, tá bom? Até para preservar a identidade das pessoas, que nós, como psicólogos, temos um código de ética que rege a profissão, que é o sigilo. Então, todos os estudos de casos que nós fizemos, nós damos nomes fantasia para as pessoas que a gente faz a pesquisa e tudo mais. Pois bem, Mary Jane ela era uma colega, ela era psicóloga, e ela começou a desenvolver uma fobia de voar de avião. Nossa, mas como assim, né? Voar de avião, é o meio de transporte mais seguro no mundo, né? Então, como assim? Como assim que alguém vai ter medo disso? E é até interessante que na terapia, se tu tentar confrontar com a razão ou com a lógica, não faz sentido nenhum. Faz o mínimo sentido. Porque a razão e a lógica, elas correm por um outro sistema de relações que não necessariamente seja o afetivo. Ainda que razão e emoção estejam toda hora entrelaçadas no mesmo sistema, elas têm qualidades diferentes e elas atuam de forma diferente. Pois bem, voltamos a Mary Jane então. Tinha medo de andar, desenvolveu um medo de andar de avião. Pois vejam que interessante. Conforme a terapia começa a avançar,
a gente começa a descobrir como é que Mary Jane via o mundo, quais eram as predileções dela, como é que ela configurou essa relação do medo. E para isso eu tenho que explicar um pouquinho para vocês quem era Mary Jane. Mary Jane é uma pessoa extremamente pragmática, muito cartesiana, o que é branco, o que é preto, não tem o cinza, o azul marinho, o verde oliva, o verde mais clarinho, não havia isso. Ela era extremamente pragmática na forma de ver a vida, era uma pessoa que contava centavos, era uma pessoa que estava toda hora tentando controlar a vida, era uma pessoa que não conseguia tirar os pés do chão. E aí tem, né, a metáfora aqui do tirar os pés do chão, obviamente tem a ver com um avião, né? Então, o que isso acontecia? Quando ela tinha que viajar de avião, ela estava totalmente à mercê de outras pessoas. Ela não tinha nenhum tipo de controle sobre a vida dela. Ela tinha que confiar no avião. Imagina um avião. Só avião é um acumulado de parafuso lá, uma turbina, um motor lá, e que sabe-se lá se ela... E ela não sabia se tinham feito ou não a vistoria do avião. Ela não sabia. Ela não sabia se o piloto tinha dormido tantas horas antes de poder. Então, vejam como o medo dela tinha a ver com o controle, o medo dela tinha a ver com a falta de confiança no outro, o medo dela tinha a ver com a relação que ela tinha, que ela só confiava se ela soubesse como é que tinha sido feito. Ou seja, o medo se configurava na vida dela por várias fontes, que não era uma única fonte do medo. Muitas vezes a gente tem a tendência a dizer, fulano tem medo disso. Ok, o que aparece para a gente entender na primeira análise do caso era isso. Só que quando a gente começa a fazer um processo investigativo, um processo de pesquisa na psicoterapia, a gente começa a entender as outras nuances, os outros códigos fontes que alimentavam o medo dela. Então, por que eu trouxe esse exemplo do medo para vocês? Porque é uma forma de ilustrar que muitas vezes o medo que a gente consegue enxergar, ele é um medo que não é o medo, digamos assim, o medo real. Porque existem outros fatores emocionais que estão além da realidade. Mas é claro que ela configurava aquela realidade a partir do inconsciente, a partir das emoções dela. Então, o medo, ele tem a capacidade de gerar em mim uma forma com que eu me enxergue de um outro jeito. Poxa, mas por que eu estou em medo disso? Por que mesmo que isso me causa medo? Por que eu não quero arriscar? Por que eu tenho que ter tanto controle sobre as coisas? E aí, pessoal, a pandemia também veio nos colocar no nosso lugar. O lugar de seres finitos, de seres mortais, de seres que nós não temos como ter nenhuma garantia sobre absolutamente nada. A pessoa está dizendo nada é nada mesmo, não é nada figurado. Ou seja, o medo faz com que eu me coloque numa linha de sucessão temporal. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos passar e a vida vai continuar. A nossa vida é finita. O medo de não saber amanhã, o medo de não sei se vou estar vivo ou morto. Como é que vai ser se eu morrer? Como assim eu vou morrer? Não, eu não posso morrer. É tão interessante essa questão porque um dos alentos para a morte é Deus. As religiões fazem esse papel muito bem. E é tão interessante porque Nietzsche falou que o homem não deu conta de lidar com a sua finitude, com a sua brevidade em relação ao tempo. E vocês sabem o que o homem criou? Para Nietzsche, o homem criou Deus, porque não deu conta de lidar com a sua finitude. E aí as religiões vêm e criam os paraísos, criam a vida melhor, sempre a vida depois da morte, né? Seja o paraíso cristão, seja o paraíso muçulmano com a sexualidade exacerbada, seja, enfim,
A vida boa nunca é essa vida aqui. Nós sempre teremos uma vida melhor. Então isso faz com que nós atenuemos o nosso medo. Ou seja, as religiões e a função de Deus para cada um de nós, ela cumpre um papel importantíssimo. Por quê? Porque eu sei que o amanhã, ainda que eu possa vir a morrer, ainda que eu possa, mas existe um lugar melhor para mim. E esse lugar melhor faz com que eu possa respirar fundo. E ainda que eu saiba que caso eu venha a morrer, Deus vai amparar a minha família, Deus vai cuidar dos meus entes queridos. Então, vejam que interessante, né? A perspectiva de Deus, ela faz com que nós tenhamos algum tipo de alento em relação ao amanhã que eu não conheço, em relação à morte, em relação ao desconhecido. Acho que eu já falei demais, né, pessoal? Quanto tempo eu já estou falando aqui? Deixa eu ver quanto tempo. Ixi, já falei demais. Pronto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, vamos às perguntas? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rebater alguma coisa que eu falei aqui, enfim, em relação a Nietzsche. Nietzsche era um autor fantástico, né? Nietzsche falava, pessoal, era muito interessante. Tem um conceito de Nietzsche aqui que eu acho que vale a pena de vocês saberem. Claro, caso alguém não saiba ainda, né? Nietzsche tinha o conceito de muletas metafísicas. Olha que legal. O que é quando a gente fala, né, muleta metafísica, o que dá para entender disso? Pessoal, as muletas metafísicas para Nietzsche eram tudo aquilo que eu uso para que eu não assuma a minha responsabilidade nas relações. Olha que bacana, né? Muitas vezes a gente coloca na espiritualidade, a gente coloca em Deus uma responsabilidade que é nossa. É mó barato, né? Como eu vivi em Brasília durante 18 anos, a questão dos concursos em Brasília é muito forte, né? Existe uma indústria, né, de concurso, tem cursinhos para tudo quanto é lado lá e tal. E era muito legal porque as pessoas diziam assim para mim, volta e meia, nossa, Deus vai me ajudar a passar no concurso. Falei, olha, vamos entender aqui uma coisa, né? Bom, se tu acredita em Deus, e Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus sabe de tudo, e Deus tem a todos nós como filhos dele, então se Deus vai te ajudar, Deus vai ajudar todo mundo. Então qual que é a diferença aí, né? A muleta metafísica, né? É que quando eu tiro a responsabilidade de mim, coloco um ser fora de mim. Metafísico, que está fora de mim. E se eu realmente quiser passar no concurso, eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz a dele, eu faço a minha, e a gente fica todo em dia e a gente pode, digamos assim, se acertar sem muletas metafísicas, né? Pergunta da Aline. Este medo, quando não trabalhado em terapia, pode se transformar em algo maior? Claro, Aline, pode sim. Pode se transformar sim. Esse medo pode se transformar numa fobia, esse medo pode se transformar num ataque de pânico, que é um evento mais episódico do pânico, assim como ele pode se transformar num transtorno de ansiedade ou transtorno do pânico. Por que a gente sugere que a pessoa que tem algum tipo de fobia, algum tipo de transtorno, por que a gente sugere que ela vá para a terapia? Porque é na terapia que tu vai descobrir quais são os gatilhos que acionam essa relação, tu vai descobrir como que se configurou isso de várias maneiras no teu modo de vida. A gente começa a descobrir o que é inconsciente, está no nível da consciência, para que daí a pessoa possa ter pelo menos uma visão diferenciada daquela que ela tinha do início. Então, assim, a terapia é muito bem-vinda porque, além da gente poder tratar esse transtorno, né, que muitas vezes o medo se transforma, a gente também tem como trazer uma qualidade de vida maior para a pessoa. E essa qualidade de vida, é claro, vai dar para ela uma outra condição de ser no mundo. Medo tem a ver com insegurança? Nossa, ótima pergunta. Sato fez essa pergunta para nós. Bom, olha só. Primeiro, assim, vários tipos de medo, como eu já falei aqui, né? E essa questão do medo tem a ver com insegurança, ele tem relação sim, né? Por quê? Porque se eu estou inseguro sobre alguma coisa, se eu estou inseguro sobre alguma decisão, alguma escolha que eu venha a fazer, a tendência é que eu não esteja certo sobre aquilo ali. E isso pode sim gerar algum tipo de medo, algum tipo de... eu posso titubear numa escolha que eu venha fazer. Agora,
esse medo também ele pode ser um alerta que também pode me trazer insegurança. A gente tem a tendência a pensar que o medo ele é só algo que vai nos barrar, que vai nos segurar, algo que vai dizer não, não faça. Não, o medo também pode ser um sinalizador de questões que eu talvez por uma forma mais impulsiva não esteja vendo. Então esse mesmo medo que me traz essa insegurança também pode ser um medo que me dê uma outra perspectiva dessa mesma relação que eu quero fazer uma escolha. Ok? Ficou claro? Se não ficou, diz aí que a gente complementa. Tá bom? Uma outra pergunta aqui. O medo do amanhã dificulta viver o momento atual? A pessoa que vive com receio que pode vir a acontecer. Nossa, ótima pergunta, Silvia. Obrigado. Muito legal essa pergunta aqui também. Olha só, pessoal. De novo, né? Existe uma questão de eu não conseguir viver o hoje. Ou seja, se eu tenho medo do amanhã, o que acontece? Eu desloco a minha centralidade para o lugar que, além de eu não conhecer, além de eu não saber como vai acontecer, além de tudo isso, eu perco a oportunidade de, ao invés de me projetar para o futuro, eu posso construir esse futuro minimamente hoje aqui no meu presente. Então, quanto mais eu penso no futuro, de uma forma que eu estou lá no futuro, mas eu não estou aqui fazendo esse futuro, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo me conectar, nem com o meu futuro que eu quero construir, nem com esse aqui e agora, que é a única forma que eu tenho de planejar o meu futuro. Essa questão do futuro, pessoal, eu ainda vou fazer uma live sobre o tempo. O tempo na filosofia é um grande imbróglio, é uma grande discussão que se tem feito. Por quê? Porque olha só, se o passado não existe mais e o futuro é uma incógnita, o único tempo que eu tenho para fazer as coisas é o presente. Só que muitas vezes eu fico vivendo o passado e eu não consigo avançar. E é tão interessante porque muitas vezes a gente acha que os nossos medos estão lá no passado. Com certeza podem estar no passado. Não se nega isso. Agora, se um medo ele vem atravessando anos e anos e anos, ele chega no meu presente hoje aqui, é porque eu, em alguma medida, carreguei e nutri esse medo. O passado, ele deveria ser revisitado por nós, para pelo menos, pessoal, me atrevo a dizer que o passado deveria ser revisitado para nós por duas questões apenas. Uma de saudade, que vira lembrança boa, beleza, dos nossos entes que já partiram, de momentos que eu já vivi. Agora, ele deveria ser principalmente revisitado para que eu olhasse para o meu passado, eu visse o que eu fiz de errado, quais foram as lições aprendidas que eu tive nesse passado e eu pudesse agora, no presente, começar a construir o meu futuro. A partir do meu presente, eu tenho como reedificar, reconfigurar novas relações para que o meu futuro seja diferente do meu passado. Só que muitas vezes, o que a gente fica? A gente tem medo de construir o hoje. E aí, pessoal, eu fico preso num passado que eu não tenho como voltar, que eu não tenho como vivê-lo de novo. E eu fico, sabe o quê? Uma pessoa nostálgica. Nossa, porque no meu tempo era assim, 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 assim. Nossa, porque o meu tempo era o tempo melhor. Esse tempo todo que está dizendo que era melhor não sei o que tu aprendeu lá que tu pode trazer para cá? Quais são os medos que tu tinha lá nesse tempo do passado que tu carrega para cá até hoje? Por que tu não conseguiu ressignificar esse medo? E aí, pessoal, uma terapia pode ajudar, e muitas vezes é até o que a gente chama de uma terapia breve. Tem pessoas que vêm para a terapia apenas para tentar organizar ou fazer apenas trabalhar apenas alguns pontos, né, dessa relação. Isso muitas vezes tem resultados bem positivos. Ok? Obrigado pela pergunta, Silvia. Pergunta: mas existe um lado positivo, saudável no medo, que é uma proteção para a gente, não? Sim, claro. O medo, como eu já falei aqui, eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, mas acho que vale a pena repetir. Né?
O medo, pessoal, ele não pode ser demonizado nem sacralizado. Não. A forma como cada um de nós elabora subjetivamente o medo é que vai dar qualidade para essa relação. Ou seja, o medo ele pode despertar em mim um gigante. O medo pode despertar em mim uma vontade de vencer, de fazer as coisas. Assim como esse medo também pode me apequenar num nível que eu não consigo mais me relacionar com aquele evento aversivo. Então, assim, tudo na vida existe um lado positivo e um lado negativo. As coisas que eu percebo, elas são a partir da minha visão. E a minha visão tem o viés do lugar que eu ocupo no mundo, tem o meu lugar social, o meu lugar enquanto trabalho, o meu lugar histórico, a minha família. E, obviamente, daí, a partir disso, é que eu vou definir o que é positivo e o que é negativo nesse processo todo do medo. E quando a pessoa acha que está tudo bem e não aceita a terapia? Bom, Sato, aí não, é interessante a pergunta. Por quê? Porque, primeiro, não é todo mundo que está preparado para terapia. Isso é uma verdade. E muitas vezes as pessoas ainda não sofreram o suficiente. Pode parecer uma coisa perversa que eu estou dizendo, mas não é. Entendam. Quando eu digo que a pessoa não sofreu o suficiente, é que talvez não tenham tido experiências que gerassem nela uma reflexão, que ela se desse conta que, caramba, olha só, sozinha eu não vou dar conta, sozinho eu não vou dar conta de enfrentar esse medo, esse desafio. E a vida ensina. A vida vai mostrando para a pessoa a cada momento o que ela faz de errado, a cada momento o que ela não consegue vencer. E aí o que acontece muitas vezes, né? Acontece muitas vezes que a gente começa a ter padrões repetitivos de comportamentos. Você sabe aquela pessoa que sempre, como é que se diz? Pessoa que tem o dedo podre para escolher namorado ou namorada? Nossa, mas tu tem o dedo podre, né? Nossa, mas tu não acerta um. O que será que isso significa? E se a gente parar para pensar, essa pessoa que tem o dedo podre na hora de escolher o seu parceiro, sua parceira, vocês podem ter, se a gente tivesse a oportunidade de avaliar, enfim, eu já tive casos desses na terapia, que eram sempre pessoas, né, aqui eu escolhia do dedo podre, né, eram sempre pessoas que tinham uma dinâmica afetiva e emocional muito próxima uma da outra. Ou seja, tem um caso de uma pessoa, da Mary Jane, que eu atendi na época que eu morava ainda em Brasília, e todos os namorados dela eram mandões, pessoas de personalidade forte, pessoas que não aceitavam nada que fosse diferente da ideia deles, pessoas donas da verdade, pessoas... E ela só escolhia esse tipo de namorado para se relacionar. Pessoal, olhem que interessante isso. Olha como um padrão repetitivo, ele diz muitas coisas a partir... Se eu conseguir olhar para dentro, se eu conseguir olhar para mim, eu vou entender como é que isso se processa de uma forma muito sensível. Olha só, como que era Mary Jane, essa que tinha o dedo podre na escolha. Mary Jane era uma jovem extremamente bonita, meiga, carinhosa, generosa, uma flor de pessoa, só que ela não conseguia se posicionar. Não. Elas tinham uma dificuldade gigantesca em dizer não para as pessoas. Ela sempre colocava o outro em primeiro lugar e ela sempre ficava em segundo lugar. Se fosse para abrir mão dela, ela fazia isso com muita tranquilidade. Ela não conseguia se posicionar na relação. Não, parece só um pouquinho. Vamos dividir isso aqui, tu fica lá, eu fico aqui, agora a gente vai... Não conseguia. Ou seja, o que os namorados... déspotas, tiranos, personalidade forte que ela escolhia tinha a ver com ela? Por que ela tinha o dedo podre e só escolhia esse tipo de carinha para se relacionar? Por quê? Porque ela queria, pessoal, pegar carona em algo que para ela era muito tenebroso.
Não parei aí. Explica melhor essa história da carona, não entendi muito bem. Vamos lá então, olha só como é que funciona, pessoal. A Mary Jane, ela tinha que desenvolver na personalidade dela um lado mais impositivo, um lado que ia dizer, não, beleza, 50 para cada lado, eu ganho, tu também ganha, fica tudo certo. Ela tinha que aprender a se colocar nas relações, não como aquela que fosse a coitadinha, a frágil, não, ela tinha... Só que isso causava um medo tão grande nela, isso causava nela uma sensação de perda tão grande, afinal de contas, se eu me posicionar, como vai ficar minha imagem de meiga querida e a menina super gente boa e legal? Como vai ficar? Ou seja, ela preferia pegar carona na personalidade forte dos seus namorados, ao invés de trabalhar isso na personalidade dela. Então veja bem, olha como nem sempre a gente consegue enfrentar os nossos medos. E quando eu não consigo enfrentar o meu medo, é muito comum de eu projetar esse medo em alguém que não tenha esse medo. Mary Jane projetava os seus medos em pessoas que eram fortes, decididas, assertivas, não tinham medo de enfrentar desafios. Então ela pegava carona nessa personalidade, enquanto os elementos psíquicos que ela tinha que trabalhar, ela não trabalhava, ela deixava para depois. Então assim, na terapia, a gente vai trabalhar isso. Na terapia isso vai vir à tona. E a terapia, pessoal, uma parte da terapia é a parte da desconstrução. Eu tenho que desconstruir algumas coisas que eu acredito. Eu tenho que enfrentar alguns medos. Eu tenho que desconstruir algumas verdades que eu construí. E essas verdades, muitas vezes, se forem a partir de um medo, nossa, é um medo que estruturou a personalidade da pessoa. Então, como que eu vou trabalhar isso? Uma coisa bem sensível. Mas, ao mesmo tempo que esse medo estrutura a personalidade, quem alimenta esse medo somos nós. Então, nós temos a capacidade, ainda que de difícil, ainda que eu vá ter que mexer em pontos nevrálgicos, sensíveis e doloridos da minha personalidade, nós temos essa condição, sim, de conseguirmos trabalhar essas questões do medo e daquilo que eu preciso fazer, em vez de ficar pegando carona na personalidade alheia, né? Há como evitar os gatilhos que desencadeiam as sensações de medo? Olha, eu não sei se a gente tem como evitar esses gatilhos, mas eu sei que uma das possibilidades que a gente tem, Cíntia, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber quais são os gatilhos, quais são as situações, quais são as armadilhas que a vida coloca para mim e como que eu vou lidar com elas. Como que eu vou conseguir fazer uma mudança a partir de uma identificação, a partir de uma consciência que eu tomo. Porque assim, pessoal, trazer para o nível da consciência os elementos inconscientes que estão configurados no medo, isso é algo que na terapia não é tão difícil de fazer. É algo que, quando a pessoa começa a compreender quais são os seus medos, ela começa a se reportar para situações, para contextos, para cenários, e a partir daí ela fica assim, mais consciente do que ela pode fazer. Só que vem um segundo passo, que não é tão fácil assim. Ok, beleza, me dei conta, tomei consciência. Nossa, e agora? Como é que eu vou enfrentar, por exemplo, as pessoas que esperavam de mim uma reação e agora que eu vou ter uma outra reação, vou ter uma outra postura? Será mesmo que essas pessoas vão continuar me amando? Lembra, pessoal, o medo do abandono é algo que muitas vezes ele é transversal na nossa vida. Ele atravessa várias relações que nós temos. O medo do abandono, o medo de não ser aceito hoje, ele é tão gigantesco que se a gente parar para pensar, nós temos 5.000 amigos numa rede social ou nas redes sociais, nós temos não sei quantos mil, porque nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados. E o que acontece? Quando eu começo a pensar, mas olha só, qual é o preço que eu estou pagando nessa relação que eu estou sendo amado? O que eu tenho que abrir mão de mim para ser aceito? Então a gente não pode nunca ceder em nada, a relação tem que ser só eu. Não foi isso que eu disse. Não ponho palavras na minha... Não me façam um ditador que diz o que é para vocês fazerem. Não é isso que eu falei, não.
O que eu disse, pessoal, é uma outra coisa. O que eu disse é o seguinte, que a partir do momento... Gravem isso aí, anotem. Anotem o que o tio está falando, porque isso é muito importante. Pega um postzinho e coloque no computador de vocês. Olha só. Presta atenção. Eu tenho que me relacionar com pessoas, eu tenho que ceder, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu penso até o momento, até o ponto que isso não tire a minha identidade. Anotaram? Querem que eu repita? Não vou conseguir repetir, pessoal, isso é espontâneo, viu agora? Mas enfim, eu vou tentar falar de um outro jeito. Pessoal, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ceder, mas eu não posso, nessa relação de estar com o outro, esquecer de mim. Toda vez que eu esqueço de mim, eu vou pagar um preço altíssimo por isso. Toda vez em que a minha identidade, aquilo que é minha crença, meus valores são colocados em xeque e eu abro mão deles, eu abro mão de quem eu sou. E quando eu abro mão de quem eu sou, eu não tenho mais a minha identidade. E a partir daí, você sabe o que acontece? O outro passa a ocupar o espaço que antes era meu. O outro passa a ser o fiel da balança das minhas decisões. O outro passa a ser quem vai validar o meu comportamento ou não. Imagine só vocês comprarem um vestido super bacana e tal, os homens comprarem um terno legal. Eu chego para minha esposa e digo, nossa, meu amor, e aí? Como é que tá esse terno? Nossa, tá horrível, tira essa porcaria. Nossa, e aquilo ali me bate de tal forma que, nossa, é mesmo, como é que eu fui comprar esse terno? Não, para aí. Eu comprei o terno, é do meu gosto, eu tenho critérios mínimos de estética que eu sei combinar calça, camisa, gravata. Então, assim, esse medo de não ser aceito faz com que muitas vezes eu perca a minha identidade. E quando eu perco a minha identidade, pessoal, fica muito difícil de eu trabalhar quaisquer questões que não sejam a partir da visão do outro. O outro passa a dizer quem eu sou, o outro passa a dizer como eu devo me comportar, o outro passa a ser, sabe o quê? Um grande tutor na minha vida. E eu perco, obviamente, daí a minha autonomia. Uma pessoa sem autonomia, pessoal, ela é uma pessoa que ela não consegue se expressar sem que haja um outro para dizer como ela deve se expressar. Isso é muito sensível, é muito delicado. E a gente faz isso. Aura, o passado é um fantasma? Olha, Aura, eu diria que eu vou tentar botar no português aqui, Aura. Ele pode ser um fantasma. Quando que quando que o meu passado se transforma num fantasma, Aura? Quando eu alimento esse fantasma. Quando eu digo passado, venha cá me assombrar, passado. Traga os meus medos de volta, eu não consigo viver sem os meus medos. Pessoal, isso é tão interessante, né, das pessoas que não conseguem viver sem os seus medos. Pessoal, isso é mais comum que a gente possa imaginar. Aliás, isso é muito frequente. Sabem por quê? Olha só. O medo, ele pode ser uma grande muleta. O medo pode ser uma grande armadura que eu coloco para viver. Porque olha só, se eu digo assim, nossa, eu tenho medo de sair na rua. Logo, alguém vai ter que comprar as coisas para mim. Logo, eu não vou gastar com o supermercado. Logo, eu vou ficar dependente das pessoas. Logo, eu vou ser a vítima da história. Então, vejam como o medo, ele ajuda a estruturar a minha personalidade. Eu acho que eu já comentei esse caso aqui, da minha dissertação de mestrado, que eu fiz no Hospital Dia, lá em Brasília, e meu trabalho do meu mestrado foi com hipertensos e diabéticos. Né? Foi muito legal, porque o estudo de caso que eu fiz foi do Flávio. Esse caso aqui foi muito interessante esse caso. Eu acho ele muito interessante, então vai ser muito interessante para vocês também, assim eu espero. Olha só, era o caso do Flávio. O Flávio, menino jovem, 22 anos, e o Flávio era hipertenso.
Aí toda vez que as pessoas chegavam no grupo de apoio, que era o grupo que eu liderava, que nós falávamos sobre o cotidiano, sobre as dificuldades, era uma terapia de grupo. Nessa terapia de grupo, 2 pessoas participavam da minha pesquisa de mestrado, que foi com diabetes e hipertensão, foi educação e saúde. Pois bem, o Flávio chegava o John Wayne, é que Flávio foi nome fantasia que eu dei para ele no estúdio de casa, tá? O John Wayne chegava no grupo de apoio e todo mundo chegava no grupo de apoio, a gente, né, media a frequência, feria a frequência e tal, porque a pessoa, enfim, a gente tivesse um tipo de controle ali. O John Wayne chegava no hospital dia, na pesquisa, meça minha pressão aqui, vamos lá, vamos medir aqui, John Wayne, chega lá, pegava, botava o estetoscópio, nossa, 12/8, que bom, tá, a frequência tá legal. Meça de novo, o dedo tá errado, essa minha frequência não é essa. Nossa, posso ser enganada, vamos de novo então. Não, tá 12/8. Não, tá errado. Eu vou lá no carro pegar, porque só pode ter uma coisa errada, minha frequência tá errada, minha pressão tá errada, deixa eu voltar lá. Ele pegava o aparelho dele, ele media com o aparelho dele, 13/9. Nossa, pô, ainda bem, né? Porque pensei que alguma coisa estava errada. Como assim, pessoal? O cara gera uma emocionalidade que desencadeia um pico hipertensivo e a partir daí ele acha que isso está bom. Por que isso é importante para ele? Porque com a hipertensão dele, ele saía do trabalho a hora que ele queria, ele falava as coisas para a namorada dele, a namorada dele aceitava porque ele não podia ficar hipertenso, não podia ficar muito nervoso. Então, vejam como a doença, como o medo que ele gerava por não ser hipertenso, que na verdade ele não era hipertenso, o medo que ele gerava a partir dali era porque ele ia perder as regalias que ele tinha com a namorada, ele ia perder os subsídios que ele tinha no emprego. No emprego ele saía a hora que ele queria, ele falou, nossa, comecei a passar mal, tem que ir embora. Então vejam como o medo também é capaz de estruturar a personalidade de alguém, e para essa pessoa conseguir abstrair disso e encarar a vida sem o medo, é muito difícil. Então é bom que a gente pare para pensar de todas essas nuances que o medo tem, e de todas essas nuances que a pandemia veio revelar sobre os nossos medos. Deixa eu ver assim, pessoal, estamos quase encerrando aqui já, acho que tem mais um minutinho. A pandemia exacerbou os medos, com certeza, não tem a menor dúvida disso, né? Assim como a Elaine também pergunta, né? Exacerbou tudo, sim. Agora, será que a pandemia, ela exacerbou? Ou será que isso estava na sombra coletiva da nossa sociedade? Não sei, pessoal. É uma questão para a gente continuar pensando, para a gente continuar refletindo sobre isso daí. Pessoal, nossa live está chegando no final. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito legal estar batendo esse papo com vocês aqui. Esse mês, Elaine, é sombra mesmo. Muito legal estar batendo esse papo com vocês. Em plena sexta-feira, todo mundo aqui firme e forte, né? Obrigado, Aline, obrigado pelo carinho. Enfim, gostaria de lembrá-los que toda sexta-feira nós temos a nossa live, Happy Hour no Divã. A live funciona desse jeito, é um bate-papo que vocês vão fazendo perguntas, a gente vai trocando ideias, vou trazendo um pouquinho dos estudos de caso, da minha experiência, enfim, de artigos, de livros que eu publiquei, que eu escrevi. E acho que esse é um formato legal. Se alguém tiver um outro formato, se alguém tiver outras, enfim, críticas, dúvidas, pessoal, fiquem bem à vontade, vocês todos aqui têm os meus acessos, têm meu direct, se quiserem escrever lá, Hélio, achei que faltou isso, Hélio, tu trouxe alguma coisa, enfim, que eu penso diferente. Nossa, pessoal, a diversidade, ela é bem-vinda, né? Aliás, é a partir da diversidade que a gente aprende, a partir da diversidade que a gente tem como fazer diferente. Então, pensar diferente faz bem à saúde, né? Em tempos de pandemia e de Bolsonaro, viver de uma forma que a gente possa se conectar com o outro
sem que o outro seja um eco, um narciso meu, quando eu falei, né, na nossa live passada. É muito bom. A diversidade aqui é muito bem-vinda.